Senhor, eu sinto que às vezes eu estou esgotado. Muitas coisas que estão sobre as minhas costas. Eu sinto que às vezes a vida está parada e Deus, às vezes eu não sei o que fazer. É só as coisas acontecendo. E às vezes eu estou muito exausto. Às vezes eu estou exausto da minha vida. E eu oro, e eu choro, e eu grito, e eu peço a Deus dias após dias. E eu peço que você apareça. Parece que não tem ninguém do meu lado. As pessoas às vezes são tão difíceis, famílias. Essas pessoas deveriam estar estar comigo. E às vezes eu sinto que eles estão contra. E às vezes as pessoas só se preocupam com seus problemas. Constantemente. Eu tenho que lidar com os meus problemas, eu mesmo. Isso é muito... A vida é exaustiva, é muito exaustivo. Eu às vezes machuco as pessoas. Às vezes eu sinto que constantemente estou fazendo coisas erradas. Às vezes ali a vida é tão difícil. Essas são as palavras do rei Davi. Um homem que foi conhecido, que seguia o coração, ele estava segundo o coração de Deus. Ele era o rei de Israel. E ele amava a Deus. E que Deus o amava. E isso foi real. Ele... Salve-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Eu não tenho onde firmar meus pés. Entrei em águas profundas, as correntes me arrastam. Cansei-me de pedir socorro. Minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo, muitos que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Tu bem sabes que não fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te encoberta. A minha esperança nessa manhã é que você, nós, que possamos estar juntos no poder de Deus. Deus era um homem segundo o coração de Deus, que andava dignamente, que foi honesto. As emoções, a intensidade das emoções que nós lemos nessa passagem. E a passagem que Paulo escreveu também em Efésios, quando ele dobrou seus joelhos diante de Deus. E como a gente estava falando na semana passada, dobrar os seus joelhos é uma coisa intensa. Aqui está, Efésios, na igreja de Efésios, em 3, 14, 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebeu o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, para que excede todo esse entendimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude
de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, e que ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. E todo sempre. Amém. O que nós precisamos é um espírito fortalecido e que nós possamos colocar nossa fé em Jesus. Nessa oração de Paulo, ele começa a estar dentro da nossa personalidade. Essa manhã, reconheça assim como você investe na sua própria vida, precisa ser investido. Assim como a gente está pedindo para que nosso espírito seja fortalecido, o que isso implica? Que o nosso interior pode ser muito fraco. É muito fácil agir falando, não, eu não sou fraco. Essa passagem a gente encontra, se você lê em Romanos 7, Paulo descreve como quando você está lidando com muitas dificuldades. E o que eu quero fazer, eu não faço. Então, o nosso ser interior tem como um tumor. E Davi, ele abraçou aquilo. A boa notícia é que nós não estamos parados. Nós temos muita coisa. Nós temos o Espírito Santo que está à nossa disposição. Você sabe que se você vivendo de recebimento, em cada recebimento que você recebe, mas se você colocar sua fé em Jesus, nós somos espiritualmente ricos. E quando você vai ao seu banco e você consulta seu banco, o seu saldo, e você tem o dinheiro lá no seu banco, mas quando você está cheio do Espírito Santo, quando você tem relação com Cristo, você tem a riqueza espiritual. E essa é a nossa riqueza interior. Essa é a nossa riqueza interior. Essa passagem é muito prática, é muito profunda. Quando eu falo com alguns cristãos, se você lê a Bíblia e você passar nessa passagem, essa oração que Paulo teve foi muito desafiadora, nós temos um espírito interior rico. Deus é como se fosse a nossa máquina de ATM, ou seja, onde você vai e saca seu dinheiro, nunca acaba. A graça de Deus é infinita. Quando você vai e bate numa porta, quando você é criança, e seus pais te dão tudo aquilo que você precisa. E às vezes, comparando com a vida pessoal, quando você vai no banco, você vai lá uma vez por mês, você vai lá poucas vezes. E Jesus nos disse, e aqui a Bíblia diz que Jesus falou o seu pão diário. Os judeus andaram ali no deserto e eles tiveram o maná, era somente para um dia. Se eles pegassem mais e guardassem, aquilo apodreceria. Você era rico, mas Deus quer que você vá a Ele diariamente. O pastor John estava falando
quando ele gastava apenas 17 centavos para gastar num lanche. E às vezes a gente colocava aqueles dinheiros na nossa conta, mas hoje em dia é muito difícil, você precisa de dinheiro. E às vezes quando a gente... os centavos, ele não tem valor hoje. Ele sempre sabia que ele tinha dinheiro disponível. Mas você tem que ir a seu pai todos os dias, o nosso pai, para que a gente tenha essa relação, o nosso ser interior. Essa passagem fala sobre isso. Essa passagem fala exatamente disso. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. E que o que isso significa? Ele se ajoelhou. Existem duas palavras de habitação, de habitar. Ele vive permanentemente. A ideia de que alguém vive junto com você, você precisa saber que Jesus vive perto do seu coração, vive no seu coração. Pense sobre quando você está fraco espiritualmente e você conhece alguém muito espiritualmente forte, que tem e você vai até aquela pessoa por algum conselho, você vai até ele porque você sabe que ele está espiritualmente forte. Isso não está disponível para nós. No dia a dia, nós temos Jesus. Nós temos Jesus tão perto que não tem espaço para dúvidas. Para que a gente coloque uma máscara. Existe. Isso é de onde vem toda a nossa força. Você pode estar diante de Jesus todos os dias. Você pode conversar com Ele. E quando você está conversando, você tem Jesus para você conversar todos os dias. Você tem acesso a Ele. Ele é real. E é difícil, às vezes, reconhecer isso. Isso é uma jornada. Isso não é um diário, é uma jornada. Isso sou eu. Isso pode ser diferente para você. Se você se conecta com Jesus, isso também pode ser bom para vocês. Eu estava pensando e eu pensei, o que eu vou falar sobre a minha relação com você, Jesus? Eu pensei de uma maneira como se fosse um investimento. Às vezes você fica parado no investimento. Existe uma ciência para falar sobre. Eu já tenho lido esses planos bíblicos. Eu leio. Às vezes eu não quero ficar. É difícil ler ali algumas partes, por exemplo, de Isaías. Mas a ideia é você ficar meditando e você ficar. É como um trabalho de casa. Você sabe que se você for para a escola e você fizer o seu trabalho na escola, você nunca vai ter trabalho de casa. Investir é como quando você vai para a academia todos os dias. Invista no seu ser interior, no seu ser espiritual. E eu pensava que era só assim. Ler todos os dias minha leitura diária. Mas também tem uma alegria profunda de sentar com Jesus e falar com Ele. Eu não quero ser dramático, mas é dramático. O Deus do universo que criou você está sentado com você e você tem acesso a Ele.
Isso é um privilégio de ter Jesus, de ter acesso, que é o ser que tem a maior sabedoria. E você pode conversar com Ele, e você pode falar com Ele, tudo que você quer falar com Ele. Você pode ter uma alegria, você pode andar com Jesus, você pode ter Ele na sua jornada. Estudando as Escrituras e lendo junto com a minha esposa, se eu não tiver um tempo de intimidade com Jesus, isso pode olhar diferentemente. E muitas pessoas começaram a andar com Jesus. Se você pensa como um bom cristão, você senta, lê a sua Bíblia, sua passagem. E não necessariamente precisa ser assim. Como parece para você? Eu não posso dizer exatamente como pode ser para você. Como você gostaria de sentar e aproveitar aquele momento com o teu Salvador. Existe um momento de alegria para você que pode ser diferente para você, ou para o seu esposo, ou para a sua esposa, ou para os seus filhos, ou para os seus amigos. Mas como isso é para você? E às vezes uma pessoa precisa estar num ambiente muito tranquilo, e às vezes a pessoa quer estar ali conversando, sentado com Jesus, falando sobre sua vida. E às vezes quando você está aprendendo tocar uma música, ou quando você está cantando para Jesus, é como, por exemplo, para mim, eu me sinto às vezes muito ganancioso quando é muito bom aquele momento de estar com Jesus. E às vezes eu perco o horário, às vezes eu fico pensando, eu fico ali e eu vejo, eu falo, nossa, eu tenho estado com Jesus todo esse tempo e não percebi. E Jesus está com você, se você já o recebeu, se você tem intimidade com Ele. Isso é muito mais do que ficar estudando, memorizar passagens bíblicas, é muito mais do que isso. Pense todos os cristãos que sequer têm a sua palavra, a Bíblia, mas eles conhecem Jesus. Você conhece Jesus? Você gasta seu tempo com Jesus? Quando minha irmã um dia me perguntou, o que você está escrevendo? E o que eu achei, como que essa passagem maravilhosa. E às vezes eu estou reclamando. Quando eu comecei, aquela passagem de Davi é quando às vezes eu começo a escrever as dificuldades, as pessoas. Mas eu preciso ouvir a Jesus, Ele é meu conselheiro. Eu falo para Ele aquilo que eu fiz, das coisas ruins, às vezes eu posso ter tratado mal alguém. Mas não existe medo, não existe hipocrisia quando você está com Jesus. Não existe. Nós estamos cansados dessa hipocrisia no mundo, mas com Jesus não existe. Fortalecer o seu espírito vem quando você conhece a Jesus. O amor de Jesus, você precisa conhecer esse amor. De onde a gente ganha essa força? E a gente vê no texto, né? Ele é compreensível para compreender, para você agarrar aquilo, para você segurar. É uma figura como você segurando esse amor, como você entende esse amor que é disponível para nós. É concreto, ele é compreensível. Isso não é um pensamento ou algum sentimento
o amor de Jesus, ele é concreto, é fundamentado, é enraizado. É como que uma raiz que deixa uma fundação como se fosse uma fundação de um prédio. Quando o vento vem ou quando a água sobe, a sua fundação não quebra. E veja esses fundamentos, esses textos. Ele diz: conhecer o amor de Cristo excede todo entendimento. Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Quando a gente conversa com outras pessoas, quando a gente conversa com diferentes pessoas de culturas diferentes, quando eles falam diferentes histórias, diferentes valores, a gente às vezes divide uma perspectiva diferente, mas Jesus na nossa vida, quando a gente fala com pessoas com diferentes backgrounds, mas quando a gente fala sobre Jesus, quando a gente fala de altura, comprimento e profundidade, tem alguma coisa sobre conhecimento, sobre reconhecer Jesus, o amor de Cristo. O amor de Cristo, ele é que o mundo inteiro pode ser alcançado, todas as pessoas. O amor de Deus é longo o suficiente. Ele é longo o suficiente para durar toda a eternidade. Desde a queda do homem até a eternidade. A eternidade passará, mas Deus permanecerá. Deus é eterno. Vá no Google e coloque lá. É só através de Cristo que o amor de Deus é eterno. O amor dele é profundo o suficientemente para te alcançar, independente de quão pior seja o seu pecado. Ele pode salvar o pior pecador. Jesus ama tão profundamente que ele pode te conectar com o céu. E ele constrói essa passagem, essa ponte. O seu amor é incompreensível. Ele supera todo o conhecimento. Ele supera todo o conhecimento. E é concreto. E também ele supera o conhecimento. Ele supera o conhecimento. É muito além de nós. A gente não consegue imaginar, a gente não consegue pensar. Vejam esse próximo slide. Por essa razão, nessa passagem, a Trindade é presente. Deus Pai. O termo de Trindade é um termo teológico. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu sempre tenho falado sobre a Trindade. A Trindade mudou minha vida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente tem muitos termos teológicos sobre a Trindade. Tem muitos termos teológicos. O termo Trindade não é encontrado mas nesse texto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe toda a família nos céus e na terra. Oro para que todas as glórias e por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no seu coração a Trindade, todo o poder para que a gente possa compreender. Ao mesmo tempo que é compreendido, o amor de Jesus Cristo é incompreensível. Através de 3 pessoas. Essa é a maneira mais fácil de você entender. Porque o amor de Jesus é incompreensível. As pessoas, quando eles me perguntam, e como pode ser que Jesus estava orando para o Pai? O que é isso? Como isso parece? Como eu posso acreditar nisso? O que faz mais sentido
Porém, o que faz mais sentido, como nós somos seres humanos, quem conhece tudo sobre a natureza? Nós somos. Como que a gente poderia explicar a natureza de Jesus, de Deus? Ou o que poderia fazer mais sentido, e que nós sendo humanos que têm dificuldade de colocar os termos de qual a natureza de Deus. Eu poderia argumentar com você que o cristianismo tem, às vezes é difícil entender, compreender como Deus. É como uma formiga tentando entender como a humanidade funciona. Isso deveria ser como é. E Deus é incompreensível, seu amor é incompreensível. O que a gente pode fazer, tem sempre mistérios para a gente aprender, e como que a Trindade, mas poderemos continuar aqui. Nós não precisamos ser fracos. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Davi conhecia, mas você pode ser cheio. É possível você estar espiritualmente forte. É possível, através de Jesus, que você possa ser cheio do Espírito Santo com as forças de Cristo. Eu sempre penso nessa analogia. Quando eu estou dirigindo para a igreja, e eu peço para que Deus encha o meu copo, que ele transborde, que eu possa ver outras pessoas. Quando você tem força, e quando você está cheio, você tem a habilidade de ver outras pessoas e compartilhar. É melhor ser um doador do que aquele que recebe. Quando você vem atrás Jesus quebrado, ele te enche, o Espírito Santo te enche, você tem a habilidade de ser cheio. Talvez ele possa até aumentar o tamanho do meu copo. Ele pode. Às vezes, quando você começou, o seu copo era um copinho pequeno. E mesmo assim, seu copo pode estar cheio. Mas conforme você anda com Jesus por anos e anos, e você experimenta essa proximidade com Ele, e você é honesto com Ele, e você honra Ele, e seu copo aumenta. Eu já vi meu copo aumentando, e eu posso continuar cheio, mas eu posso estar cheio. E minha oração é para que eu possa andar dignamente, que eu possa estar cheio, que eu possa estar transbordando, na comunidade, nossos amigos, que eles possam ver Jesus em nós. E que eles possam ver a vida transbordando. Mas começa com a sua relação com Jesus. Sobre andar dignamente. Você não pode simplesmente achar que isso é uma coisa espiritual, não é uma coisa natural. Isso começa com o seu coração, com o seu ser interior, como você se conecta. Quando você encontra aquele encontro com Deus, aquele encontro regular com Jesus, porque você anda dignamente. E uma passagem aqui, o que seria andar dignamente? Ele é o que anda, é Ele que anda dignamente. Ele que é capaz de fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ouçam isso.
Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder. A Ele seja toda a glória em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Em minhas orações, hoje mesmo, eu estava orando, e nós podemos fazer isso juntos, quando estamos perto de Jesus, e você olha e você fala, eu às vezes não sei nem o que orar, como orar para Jesus. Eu quero estar com Jesus e pedir para que Ele me surpreenda. É como abrindo um presente de Natal e quando você não sabe o que é. Ele pode ser um Deus que te pode surpreender. Eu peço para que Ele me surpreenda, que Ele me surpreenda com minha família, com minhas finanças. Eu oro para que muitos de vocês, às vezes, quando você precisa ir no médico e você tem algum... E você pode pedir, Deus, surpreenda-os. Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus. Ele pode fazer muito mais. Ele pode fazer muito mais do que você pensa. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus. E está tudo bem. E às vezes a gente não vai assim tão longe e a gente está passando com alguma dificuldade. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, é quando a surpresa tem mais significado. Quando você está com dificuldade, quando você não sabe para onde virar, quando você sente como se a água estivesse no seu pescoço, quando você precisa de alguém que você precisa ser salvo, tem muito mais significado, é muito mais poderoso. Pensa, né? Quando a gente está lidando com muita dificuldade nessa terra, e quando você é honesto com Deus, assim como foi Davi, permita-se que essa dificuldade, você se conecte com Jesus, como Davi fez. Permita-se que essa dificuldade se torne em adoração. Vamos ler o fim desse salmo juntos. E que a banda possa vir tocar. Grande é a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graça. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros e seus cascos. Os necessitados o verão e se alegrarão, e vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza seu povo aprisionado. Louvem-no nos céus e a terra, os mares e tudo que nele se move. Amém.